Dia para você que faz parte do canal Paulo Dollars. A mensagem de hoje é sobre a imagem do outro. Por que eu falo e trago esse assunto em pauta hoje? Porque é normal nós conhecermos uma pessoa e ao longo de vários anos, de vários momentos já passados, nós ficamos com a imagem de uma pessoa. Nós temos uma imagem que ficou gravada no nosso pensamento de acordo com as nossas vivências, de acordo com aquilo que nós acompanhamos ela, né? Daquilo que nós vivenciamos junto a ela, enfim, pessoas que participaram da nossa vida, que fizeram parte do nosso conteúdo, da nossa existência, e nós ficamos com a imagem dela. Passa-se o tempo, passam-se os momentos, passa-se vários anos, etc e tal, e de repente falam para você que tal pessoa é desse jeito, daquela maneira, que não serve, que se comporta mal e falam mal da pessoa, criticam certas pessoas, julgam certas pessoas. Mas a ideia que vem então é para pensar nesse momento de hoje, nesse momento de agora, momento que vivemos momentos difíceis, um momento bem complicado, principalmente nas estruturas políticas do nosso país, realmente a imagem que se fica das pessoas muitas vezes são distorcidas por outros, porque certas pessoas têm esse mal-estar de guardar dentro de si aquilo que ela teve do passado do outro. É lógico, vamos modificar um pouco essa estrutura de pensamento. Tem pessoas que quando nós conhecemos no passado, elas não tinham realmente uma vida digna, tinham os comportamentos inadequados, né? Certos tipos de pensamentos bem diferentes, né? Não eram pessoas muito bem aceitas até por seus comportamentos, as pessoas eram muito agressivas, outras pessoas largadas do mundo, não respeitavam os outros, cometeram certas coisas erradas, foi ficando essas imagens dos outros. O que nós precisamos pensar e entender que a restauração do ser humano é possível quando ele olha para dentro de si, quando ele percebe através do seu comportamento, do seu modo de ser, com aquilo que estão falando dele ou dela, né, com aquele jeito de agir, quando várias pessoas começam a comentar: ó, fulano, assim você não vai ter amizade, você não vai ter ninguém do seu lado, você não está agindo certo, você está com um comportamento ruim. E a pessoa, ao analisar esse seu tipo de comportamento, fazer a sua análise pessoal, em momentos, às vezes, pela desistência dos outros, ela vai se tornando sozinha, vai vivendo essa solidão, ela começa a realmente pensar sobre isso. E de repente, ela não está certa e os outros ela está errada, então ela precisa mudar o seu jeito de ser. Ela precisa mudar a sua imagem como pessoa, porque se uma pessoa fala uma coisa, pode ser que seja, mas quando várias pessoas começam a se afastar da sua vida, começam a ter caminhos diferentes do seu, ela não busca e não tem mais companhia de várias pessoas, então ela começa a se perceber e se dar por conta que realmente o jeito que ela está vivendo e agindo não está certo. Então, onde eu quero chegar nesse viés de pensamento, esse caminho de pensamento, é que às vezes eu falava antes de imagem de pessoas que nós temos, de pessoas boas, de pessoas que têm certos comportamentos bons e que afetam os outros pela sua bondade, pela sua alegria, pela sua comunicação, pelo seu jeito cativante, né? Tem pessoas que têm raiva disso, tem pessoas, infelizmente, a verdade é essa, né? Meu amigo, minha amiga, tem pessoas que têm raiva da felicidade dos outros, tem pessoas que não aguentam a alegria de certas pessoas, tem pessoas que ficam chateadas quando as pessoas conseguem crescer e ter o bem na sua vida, tem pessoas que não aceitam isso, né? Mas eu estou falando dessas pessoas que já tinham uma vida comportamental desajustada, e você um dia encontra elas e você ficou com aquela imagem da pessoa, que ela não era uma boa pessoa, que era uma pessoa que criava conflitos, que brigava com os outros, que discutia, que batia a boca, que sempre tinha razão e que não se acertava com ninguém. Mas aí o que acontece? Ela experimenta o sentido da mudança, o sentido daquilo que o Juliano, o rapaz aquele que está
estudando e vai se tornar padre breve, se Deus quiser, ele falava da conversão. A pessoa ia ter um ponto e ver que está errado. Quando você vai numa estrada e vê que está errado, você faz a conversão, você volta. Você não pode viver sempre perdido, senão você não vai chegar a lugar nenhum, ou vai chegar a lugar que você não quer. Então, às vezes, as pessoas, quando elas analisam seu comportamento e pensamento e sentimentos, né, elas se dão por conta que elas não estão sendo benquistas, elas procuram e fazem a sua conversão, fazem a sua mudança de temperamento, fazem a sua conversão de vida. E aí aquela imagem que você tinha daquela pessoa que era complicadeira, sei lá, né, complicadeira, aquela pessoa que era um cactus, né, que ninguém podia abraçar porque se espinhava todo. E tem pessoas que você chega perto e dá vontade de nem ficar muito tempo junto. Ela experimenta ter essa mudança e ela tem um novo comportamento do qual você se assusta. Você entende, mas essa não é aquela pessoa que eu conheci, essa pessoa não é aquela que falavam que ela era, ou que eu entendia, que diziam que ela era assim. Sim, então nós temos que dar essa oportunidade e não ficar julgando as pessoas, porque se elas foram alguma coisa ditas erradas no passado, elas podem ter se recuperado através da sua conversão, através da busca do caminho certo, né? Então, quantos de nós já passamos por isso, né? Nós estávamos em caminhos errados, nós estávamos em pensamentos diferentes, nós estávamos agindo fora de uma realidade cristã, né, do Criador, e de repente nós nos convertemos, nós entendemos que nós íamos acabar sozinhos, que aquilo não ia dar certo, então nós experimentamos uma mudança. Então não julguemos os outros por aquilo que a gente conheceu lá no passado, ou pior ainda, por aquilo que falam do outro. Porque às vezes a imagem que você tem de uma pessoa, que um tem, não é a mesma imagem que eu tenho de uma pessoa. Tem pessoas que dizem que não se dão com ninguém, de repente para outros são as melhores amigas. É o jeito, é o modo de como olhar para o outro. Então a gente fica aqui essa mensagem para que nós tenhamos cuidado, que as pessoas podem mudar a sua vida, podem se tornar uma nova pessoa e que elas não precisem nem devem ficar rotuladas para sempre aquilo que um dia elas foram, mas hoje elas podem estar mudadas. Muito obrigado, fiquem na paz.